Achou errado, otário? Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de HTML, CSS e JavaScript básico. A aula de hoje tem como objetivo continuar o conceito de tipografia e alterações tipográficas com CSS. Hoje vamos abordar especificamente a colocação de pesos de fonte específicos para cada uma dessas três linhas que nós estamos observando aqui no Photoshop. Na aula anterior eu alterei a cor dos textos faleiros e e-comercial para cor rosa, utilizando um conceito de classificação. Hoje eu quero entrar no conceito de identificação. Da seguinte maneira, notem que o texto Evandro é o único item dentro dessa seção que tem um peso de fonte um pouquinho diferente. Esse elemento textual, vou selecioná-lo aqui, ele tem um peso de fonte light. Esse é um peso de fonte diferente dos demais, que tem um texto em negrito. Como por padrão os elementos H1 e H2 já vêm com o texto em negrito, eu não vou precisar falar que os demais elementos estão em negrito, mas esse elemento especificamente deixa de ter esse comportamento de peso de fonte. Além disso, também tenho que me atentar para os tamanhos de fonte. Esse texto Evandro, assim como o texto Faleiros, tem um tamanho de fonte de 16 pixels. Então vamos começar inicialmente com a alteração do texto Evandro. Então voltando ao nosso código fonte, que está aqui, né, o nosso código de estrutura, que é o código index.html, e o nosso style.css, eu vou fazer o seguinte. Analisando a estrutura, eu tenho o texto Evandro aqui em separado. Como eu quero alterar ele especificamente e tirar o peso de fonte de negrito e colocar esse peso de fonte como aquele peso light, eu vou me utilizar de um artifício muito próximo do que fizemos na aula anterior. Eu vou me aproveitar do elemento span para criar essa divisão dentro de um elemento H1, e essa span passa a ter uma identificação. As identificações são únicas. Cada elemento pode ser identificado unicamente dentro do seu documento. Como essa identificação ela é única, obviamente a gente não pode repetir uma mesma identificação de elementos. A identificação ela é dada através do atributo ID. E aqui eu escrevo como valor a identificação que eu quero dar para esse elemento em específico. Aqui eu vou colocar a identificação nome principal. Notem que eu coloquei um hífen para escrever esse texto, tá? É importante que vocês não deixem aqui com espaço. Utilizem sempre essa nomenclatura pensada da seguinte forma. Quando você tiver um espaço, coloquem um hífen no lugar do espaço. Então essa identificação identifica esse elemento unicamente. Não repita uma mesma identificação, porque você vai estar quebrando esse princípio de identificação única. Isso se reflete, né, de forma análoga ao nosso CPF aqui no Brasil. Cada cidadão tem um único número de CPF e esse número identifica esse cidadão no país de forma única, tá? Então aqui pense que esse ID é na verdade o CPF dos nossos elementos. Não é para repetir isso em forma alguma. Se você sentir a necessidade de repetir, você está na verdade sentindo uma necessidade de se trabalhar com classificação, porque você provavelmente está querendo compartilhar estilos. Se você quer compartilhar estilos, utilize o atributo class, que foi o que utilizamos aqui para deixar o texto em rosa. Agora que eu estilizei esse elemento especificamente, eu posso, lá no CSS, trabalhar apenas com ele. O acesso aos elementos identificados aqui no CSS se dá da seguinte maneira: hashtag, e à frente da hashtag o nome da identificação, que é nome hífen principal, nesse caso de aula aqui hoje. Então o nome principal é o mesmo ID que eu coloquei no meu código HTML. Agora que eu coloquei ele, eu vou fazer a alteração do peso da minha fonte. Lembrando que a propriedade que permite essa alteração do peso é a propriedade font weight.
Aqui no font weight, eu não vou escrever o peso light. Eu vou voltar no Google Fonts, que é o site no qual nós estamos, né, pegando essas fontes, e vou customizar essa fonte de forma que ela permita a utilização do peso light. Quando eu seleciono isso, na aba Embed, que é a aba de incorporação desses estilos, eu tenho a URL repensada, recolocada aqui para nós com um novo peso, que é o peso 300. Se vocês notarem na aba Customize, o nome Light é referente ao peso 300. Então, da forma que eu estou colocando aqui, eu só vou copiar essa referência standard, volto ao meu código estrutural, né, ao meu código HTML, e troco a referência anterior de fonte pela nova referência. Colei aqui. A partir desse momento eu posso agora incorporar a fonte com o peso 300, 400 e 700. Salvei o meu index.html, também salvei aqui o nosso CSS e vou colocar o peso 300, que é o peso light. Tá salvo novamente, volto para o meu navegador e o resultado que nós temos é esse daqui. Notem que o texto ficou um pouquinho mais fino. A gente diminuiu o peso dele para o peso light. Aqui já está em negrito, que é o que temos lá no Photoshop. Uma última alteração a se fazer é trocar a altura da fonte, ou seja, o tamanho da fonte, para o tamanho que foi pensado dentro do Photoshop. Selecionando aqui no Photoshop parte do texto, temos o tamanho de 16 pixels. Esse tamanho vai ser refletido aqui como propriedade para nós dentro do CSS. Então a propriedade para essa alteração do tamanho de texto é a propriedade font size e o valor que nós temos lá é o tamanho de 16 pixels. Salvei aqui, volto para o código, eu tenho essa alteração aplicada apenas para aquele elemento. Isso não é o que a gente quer. Nós queremos aplicar isso para os dois elementos. Isso é sim um comportamento compartilhado. Você pode até, se quiser, pensar na classificação desses elementos. Ela não será necessária aqui, porque se observarmos aqui o nosso código estrutural, o nosso index.html, vocês vão notar que ambos estão dentro do elemento H1 dessa divisão. Então eu posso fazer o seguinte, olha, eu quero o elemento H1 que é descendente dessa divisão e eu vou alterar só esse cara. Então, para facilitar um pouco a compreensão da identificação, eu vou identificar essa divisão. Então, id igual, e aqui dentro eu vou fazer o seguinte, nome, hífen, profissão. Então, essa é a identificação única dessa divisão de página. Vou salvar o index.html, agora que essa divisão está identificada. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, hashtag nome, profissão, espaço, H1. Mais uma vez aqui, então, a relação de descendência que nós vimos em aulas anteriores, com a diferença que eu estou utilizando também a identificação em conjunto. Então eu quero selecionar o elemento H1 ou todos os elementos H1s que são diferentes, né, no caso aqui, dos demais em uma página, porque eles são descendentes de um elemento cuja identificação é nome e profissão. Esse elemento passa a ter esse tamanho de fonte. Então eu vou retirar o tamanho de fonte do nome principal, porque isso era muito específico, e eu passo a compartilhar esse comportamento de forma diferente. Eu não usei classificação, não era preciso. Eu me apropriei da identificação do nome e profissão, fiz a seleção do elemento H1 que está dentro desse contexto e estilizei o seu tamanho de fonte. Vocês vão notar que agora o resultado é diferente. Os dois elementos passam a compartilhar o mesmo tamanho de fonte. Então aqui a gente viu que nem sempre você vai usar classificação, que a identificação ela também pode ser usada como um conceito de classificação quando você consegue compor a seleção CSS em conjunto com as descendências que você consegue identificar no seu código. Então isso é bem importante, você fazer esse exercício de verificar quando você precisa identificar um elemento, quando você precisa classificar um elemento. Isso tudo é muito importante para que você consiga compor um código-fonte limpo e fácil de se manter no decorrer do ciclo de vida da sua aplicação, do seu site, do seu app, do que você estiver escrevendo com HTML e com CSS.
Bom, pela aula de hoje eu acho que tá bom, já conseguimos ver conceitos extremamente importantes em CSS e nas aulas seguintes a gente dá continuidade a partir desse momento, ok? Então, bom estudo para vocês, continue acompanhando as aulas, agradeço quem vem acompanhando, compartilhe com quem vocês sabem que pode gostar desse conteúdo, tá? Estudem bastante, pratiquem, se tiver alguma dúvida podem entrar em contato que eu tô sempre à disposição para auxiliar no que for necessário, tá? Abração a todos e até a nossa próxima aula.